Livro Lev, da autora Bel Aurora. Desde o momento em que Lev Leokov flagra a jovem mulher se escondendo atrás de seu cabelo no meio de um clube de cavalheiros, ele não pode afastar seus olhos dela. Pela primeira vez em sua vida, ele é afetado. Tendo ouvido durante toda a sua vida que ele não pode processar ou entender emoções, ele considera isso uma grande coisa. Quando Mina Harris é pega em flagrante com uma carteira que não é dela, ela desmorona. Ela está cansada, solitária e não come nada há dias. Lev lhe dá um ultimato: uma cama quentinha, uma refeição quente e um emprego, ou os policiais. Mina aceita as suas chances com Lev, afinal de contas, uma pessoa que não tem nada, também não tem nada a perder. Capítulo 1. Mina. Eu estava morrendo. Eu não tinha certeza de mais nada na minha vida. Quando me sentei no beco, olhando para a parede de tijolos sujos, pintadas com substâncias que eu preferia não imaginar, me perguntei se esse seria o lugar que iria acontecer. Meu estômago se queixou com um grunhido alto e, ao invés de sentir fome, dor me consumia. Meus lábios tremeram e eu me enrolei em uma bola, abraçando em torno das minhas pernas dobradas, minha testa descansando sobre os joelhos. Foi então que, escondida dos olhos curiosos dos espectadores, eu chorei. O calor das lágrimas que derramei dificilmente era um conforto para mim. Eu, entretanto, me consolava em saber que ainda sentia alguma coisa, qualquer coisa. Eu estava morrendo de fome, literalmente. Fazia dias que eu não comia nada. Na semana passada, eu havia me tornado tão desesperada que comi do lixo. Meu desespero se transformou em arrependimento em uma questão de horas. Vomitei tudo por conta da comida rançosa, deixando meu estômago mais vazio do que já estava antes. Não arriscaria novamente. Não valia a pena. Tudo isso me deixou mais do que desesperada. Eu não tinha mais esperança. Eu não estava pronta para aceitar esse destino. Calmamente eu percebi que eu não seria nada mais do que uma simples estatística se eu não fizesse nada para mudar essa situação. O primeiro item da minha lista, encontrar comida. Era tarde. Os sons das ruas da cidade foram se acalmando e muitas das lojas, à minha vista, tinham desligado seus neons. Eu precisava me mover, rapidamente se eu quisesse ter qualquer chance de encontrar algo para comer. Puxei o espelho compacto para fora do meu bolso e limpei as manchas de rímel de 3 dias atrás debaixo dos meus olhos. Eu não precisava de um espelho para me mostrar que eu estava pálida e que minhas bochechas estavam fundas. Eu já me sentia como um esqueleto ambulante. Parecia um também. Minha clavícula projetava duramente e meus ombros estavam apontados, em minhas bochechas tinham ossos que pareciam afiados, o suficiente para cortar. Eu escondi o meu corpo com um casaco que eu tinha ganhado no abrigo de mulheres, mas não havia como esconder o meu rosto. Qualquer um poderia dizer que eu estava muito magra. Eu passei meus braços em volta de mim e meu corpo em um estado constante de frio e saí do meu beco. Eu não tive que caminhar muito antes de avistar um recipiente de isopor e uma mesa do lado de fora de um restaurante que tinha fechado para a noite. Com meus olhos sobre o prêmio, meu estômago roncou de emoção quando eu andei casualmente em direção a ele. Quando cheguei lá, senti olhos em mim. Levantei meu rosto para ver um menino jovem, com idade inferior a 16 anos, olhando de volta para mim. Eu queria chorar assim que eu percebi que ele se parecia muito comigo. Magro, sujo e com fome. Eu sabia o que era a sensação de estar com fome. Eu tinha estado com fome por anos. Ele me olhou um longo momento antes de voltar os olhos para o recipiente. Eu não poderia fazê-lo. Eu não iria levá-lo dele. E eu poderia ter feito isso. Eu sou uma corredora rápida. Mas em vez disso, quando eu senti o formigamento familiar atrás de meus olhos e nariz, eu empurrei meu queixo em direção ao container e sorri. Ele ficou lá, parecendo cansado e abatido, arranhando seu braço. Nenhum de nós se moveu e em um momento de otimismo passou por mim. Se ele não estava indo para levá-lo, eu iria. Finalmente ele deu um passo adiante e, reconhecendo parte de si mesmo em mim, ele começou a falar quando ele abriu o recipiente. Nós podemos dividir. Olhamos para os nossos resultados e meu coração afundou. Algumas batatas fritas rígidas estavam no fundo da caixa, bem como a massa endurecida de um sanduíche e algumas folhas murchas de alface castanho. O menino, olhando com raiva de si mesmo por oferecer parte da sua magra refeição, segurou a caixa para mim e eu não pude deixar de sorrir. Era engraçado como as pessoas que não tinham nada iriam oferecer tudo para aqueles que precisam, e as pessoas que tinham pouco conforto ofereciam algo às pessoas que dele necessitavam. Meu estômago roncou com a raiva e eu virei meu sorriso para o menino mentindo através daquele sorriso. Não, obrigada. Eu não estou com fome. A inclinação do seu rosto me disse que ele não acreditou em mim,
mas deu de ombros e foi embora com a caixa, deixando-me sozinha para lamentar a minha decisão. Deus, você é estúpida. Balancei a cabeça lentamente para mim mesma. Eu já sabia disso. Meus pés dormentes me levaram para 3 quarteirões antes de me deparar com um bar-lanchonete que estava fechado. Um homem com cabelo castanho curto empilhava cadeiras fora da delicatessen e as trouxe diante da loja, antes de mover-se para fechar a porta. Espere! Eu chamei correndo. O homem franziu a testa para mim, seus olhos escuros, examinando cada movimento meu. O quê? Estamos fechados. Baixei os olhos e falei em voz baixa. Sinto muito incomodado, senhor. Eu só estava me perguntando se você tem qualquer alimento que estava prestes a jogar fora. Eu olhei para ele. Qualquer coisa serve e eu não sou exigente. Você está com fome? Ele fez uma careta para mim, franzindo o lábio. Arruma um emprego. A porta ia fechar-se uma segunda vez e me deixou em pânico, colocando meu pé no caminho. Meus olhos se regalaram em choque com um movimento ousado. Isso não era como eu geralmente agia. A porta foi interrompida alguns centímetros antes de fechar e o homem olhou para o meu pé antes de olhar de volta para mim e ficar carrancudo. Eu deveria acabar com você, menina. Tira o seu pé ou eu vou quebrar a porra da coisa. Meus lábios tremeram quando minha visão ficou turva. Eu estou com tanta fome. Por favor, eu implorei. Por favor. Sua carranca sumiu um momento para estudar o meu rosto. Ele abriu a porta mais um pouco antes de olhar para cima e para baixo da rua. Você quer comida? Eu concordei com entusiasmo. Ele se inclinou um pouco para trás para olhar para mim. Chupa meu pau e você vai ser alimentada. Eu não acreditava que fosse possível, mas eu empalideci ainda mais, e em seguida sussurrei. Eu só quero algo para comer. Não tem que ser muito. Eu gaguejei. Eu não quero fazer isso, por favor. Sua carranca voltou mais do que antes. Obviamente você não está faminto o suficiente. Ele empurrou o queixo em direção à rua. Dá-o fora daqui, vadia. Quando ele fechou a porta, trancando-a, fiquei totalmente em pânico, enquanto meu estômago revirava violentamente. Atirei-me para a porta de vidro, batendo os punhos contra ela até que meus dedos latejavam dolorosamente. Minha voz se quebrou enquanto eu chorava em silêncio, lágrimas de arrependimento deslizando pelo meu rosto. Por favor, me desculpe, eu vou fazer isso. Mas o homem deixou a minha visão quando ele entrou de volta na sala, apagando as luzes atrás dele. Meus ombros tremiam enquanto eu soluçava em completo silêncio. Com raiva de mim mesma, eu gritei vacilante. Eu vou fazer isso, caramba! E bati o punho contra o vidro, mas a porta permaneceu fechada. Eu deslizei a porta de vidro para me sentar no cimento gelado da calçada, chorando fracamente. Minha cabeça latejando com fome e humilhada, minhas lágrimas pararam de repente quando eu fechei meus olhos e percebi que a minha situação era pior do que eu pensava. Eu estava oficialmente no ponto mais baixo de todos os tempos, mas não por muito tempo. Eu estava desesperada e o desespero sempre foi um ótimo motivador.